Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Moacir da Fan Engenharia. Vamos para mais um vídeo de sábado, que é o Pergunta Sem Medo. Todo sábado eu respondo pergunta de você inscrito aqui do nosso canal a respeito de projetos elétricos, subestações ou SPDA. Qualquer pergunta que você tiver, a gente vai selecionar ela para poder responder aqui em um vídeo de sábado, tá certo? Então, vamos lá para mais uma dúvida de hoje, que é da Maria. Então, pessoal, a Maria perguntou o seguinte pra gente, ó. Olá, Moacir, tudo bem? Gostaria de esclarecer uma dúvida. Como fazer projeto elétrico em edificações com parede de drywall, tá? Uma pergunta muito interessante aí da Maria. Pouca gente se atenta à diferença de projeto quando você trabalha com drywall ou não, tá? Eu vou explicar isso pra vocês hoje. Então, vamos lá para o AutoCAD. Então, olha aqui, pessoal, a primeira coisa que muita gente me pergunta é qual método de referência da NBR 5410 vai ser para instalação em drywall, tá? Porque a gente tem o método B1, tem o método B2, cada método vai ter uma capacidade de condução de corrente específica. Então, muita gente me pergunta qual método de referência eu utilizo para drywall. Pessoal, olha só, a NBR 5410 na tabela 33, no método de instalação 22, ela tem a seguinte referência, ó. Condutores isolados em eletroduto de seção circular, então tem um eletroduto de seção circular e o condutor isolado dentro dele. Condutor isolado, pessoal, é aquele condutor 450 volts, 750, tá certo? E aí ela fala, em espaço de construção, ó, condutores isolados em eletroduto de seção circular em espaço de construção. Aí, você pode observar aqui, ó, que a 5410, na tabela 33, ela tem algumas notas, ó, aí ela traz um númerozinho aqui, 5 e 7, tá? Na nota 5, olha o que ela traz aqui pra gente, ó. Conforme a ABNT NBR-EC 60050, os poços, galerias, os pisos técnicos, os condutos formados por blocos alveolados, os forros falsos, os pisos elevados e os espaços internos existentes em certos tipos de divisórias, certo? Como, por exemplo, as paredes de gesso acartonado. E aí que a gente entra, pessoal. Drywall são paredes de gesso, tá? Então, são paredes ocas, né? Que o pessoal chama. Toda a minha tubulação, minha instalação elétrica vai passar por dentro dessa parede. Então, imagina que essa referência de instalação se refere a instalações também em paredes de gesso acartonado. Então, o meu método de referência vai ser esse aqui, ó, de instalação número 22, e ele vai depender do diâmetro externo do meu duto. Olha só. Se o diâmetro externo do meu duto tiver entre esse V aqui, ó, é a espessura desse drywall, né? Esse vão, quanto que tem esse vão? Se esse vão tiver entre 1,5 vezes DE menor ou igual, ou tiver menor que 20 DE, aí eu utilizo o método B2. Se ele tiver, esse vão for maior que 20 DE, né? Que 20 vezes o diâmetro externo do eletroduto, aí a gente usa o método B1. Pessoal, nesse caso aqui, o método B1 não vai ser utilizado, tá? Para a parede de drywall, vai ser utilizado o método B2, que é o mais comum, que aí você vai estar entre essa distância aqui de 1,5 o diâmetro externo do eletroduto e menor do que 20 o diâmetro externo desse eletroduto, tá? Então, simplesmente isso aqui, ó, você vai fazer uma comparação entre esse diâmetro externo vezes um valor relacionado a essa distância aqui da parede do drywall. Como a gente já tem experiência, o drywall tem mais ou menos aí 10 centímetros, né, lado a lado, então a gente vai verificar aqui, o seu método de referência é esse método B2 aqui. Então muita gente me pergunta qual método de referência utilizar para o drywall. Método de referência B2, se minha instalação elétrica tiver, o meu eletroduto estiver passando por esse drywall, tá? Então, como você pode observar aqui, ó, o método de referência que a gente vai utilizar é o método B2, conforme a NBR 5410 na tabela 33, tá? Então, esse aqui é o método de referência em drywall, certo? Vamos ficar bastante atento a isso, porque a norma fala espaço de construção. Então, espaço de construção pode ser uma parede de drywall? Pode, ela acabou de falar aqui pra gente. Espaço de construção pode ser também um shaft? Pode ser também. Espaço de construção pode ser também um forro, né? Que tem laje, forro e aqui instalação elétrica também pode ser. Regras para espaço de construção não diferem da própria instalação elétrica em si, tem que ser as mesmas. Nós temos que observar só os métodos de referência. Nesse caso, o método de referência que você vai utilizar para a parede em drywall é o método B2, tá? Então,
Definindo o método de referência, vamos passar lá para o projeto. Primeira coisa que você tem que analisar é a sua arquitetura. Quando você recebe a arquitetura do seu cliente para fazer um novo projeto, você tem que verificar as paredes nessa arquitetura, o que ela vai falar para a gente. Bom, se a gente já fizer medição, parede normalmente tem 15 centímetros. Se a gente já for fazer medição, você já vai verificar que instalações em drywall, né, com gesso acartonado, a gente costuma utilizar muito em comércios. E aí, ó, peguei esse projeto aqui, é um projeto comercial. Já vou analisar a arquitetura. Para analisar a arquitetura, veja as notas, né, do projeto de arquitetura, o que eles falam para você. Mas também tem como você fazer uma prévia, né, verificar se pode ser drywall ou não, medindo a parede. Por exemplo, nosso projeto aqui está em centímetros. Se eu medir essa parede aqui, ó, dar um D e Enter, entre um e outro, ó, a gente vai ver aqui, ó, 10 centímetros, tá? Então, se eu tenho 10 centímetros, não vai ser uma parede de alvenaria, já provavelmente é uma parede em drywall. Mas óbvio, né? Se não estiver falando nada na arquitetura, procure mandar um e-mail, conversar com o pessoal da arquitetura. É muito importante você conversar aí com o pessoal a respeito dos projetos complementares. Ó, quem é da arquitetura responsável por essa parte, verifica, a parede vai ser de drywall, não vai ser de drywall, vai ter um enchimento diferente, né? Mas aqui, já pela espessura da parede, ó, tá dando 10 centímetros, a gente já começa a observar que provavelmente pode ser uma parede de drywall, diferente da parede convencional de alvenaria, que aí geralmente é de 15 centímetros, tá? Então, essa é uma das referências que dá pra gente saber no projeto elétrico se minha parede vai ser de drywall ou não, tá? Beleza, mas confirmado, minha parede é de drywall. Como é que eu faço a instalação elétrica, tá? Primeira coisa, pessoal, aqui como a gente pode ver, ó, trabalhei com os eletrodutos. Que eletrodutos são esses, Moacir? Aqui é tudo aparente. Quais eletrodutos eu posso utilizar? Pessoal, você pode utilizar esses eletrodutos que a gente utiliza para residências mesmo, tá? Se você trabalhar com PVC rígido, vai ficar mais difícil de você trabalhar e fixar ele no gesso. Então, é melhor que você utilize eletrodutos de PVC flexível, tá? E aí a gente envolve os dois, ó. Ou o eletroduto corrugado amarelo, que ele é menos reforçado, ou laranja. Você pode trabalhar com os dois, tá? Conversando mais com o pessoal de obra, a gente consegue observar que eles dão preferência para o eletroduto laranja, que ele é mais, além de ser maleável, ele fica mais firme na instalação, tá? Então dê opção aí pro eletroduto laranja. Se ele for um pouquinho mais caro, né, por isso que você vai ver bastante aí o amarelo, mas o pessoal de obra costuma gostar bastante do laranja aí para fazer as alimentações elétricas aqui na parede de drywall. Outra coisa interessante aqui que o pessoal fala em relação ao drywall, porque tem uma caixa específica, né, para drywall. Essa caixa, por que existe essa caixa? Porque você consegue fixar ela de forma mais fácil no drywall, tá? Ela vem com umas presilhas aqui, ó, para você fixar melhor a caixa, para ela ter mais firmeza. E ela vem com esse formato arredondado e duas marquinhas aqui atrás para você fixar no drywall, fazer a sua referência, vir com serra-copo e cortar, tá? E aí você tem uma instalação mais fácil do drywall através dessas caixas. Mas muita gente, o projetista tem que saber isso, tem que conversar com a galera de obra, prefere fazer com caixinhas comuns também, tá? Ah, Moacir, é errado fazer com caixinhas comuns? Não é errado não, tá? Não tem nenhuma prescrição normativa que tire isso não. Se você for fazer com caixinhas comuns, você tem que firmar ela bem, tá? E para firmar ela bem, a gente costuma trabalhar com essas guias aqui, ó, atrás. Então, Moacir, como é que eu faço? Deixa isso em notas de projeto, ó. Serão utilizadas caixas 4x2 para embutir em alvenaria nas paredes de drywall. Portanto, devem ser usados guias para fixação das mesmas. Deixe isso em nota, tá? Deixe isso especificado. Agora, caso você faça um projeto com as caixinhas em parede de drywall mesmo, aí você especifica isso em legenda, né? Então, será utilizado caixa 4x2 específica para paredes em drywall, porque a instalação dela é um pouco mais rápida, tá? Então, essa caixinha aqui foi feita para isso. Então, você vem com o serra-copo e fixa ela de forma mais rápida, depois só trava, acabou. Como é que é a representação disso em projeto? Pessoal, normal. Eu represento isso como se fosse uma caixa 4x2 normal, só que na legenda aí eu coloco que a caixa é específica para drywall. Na legenda você pode fazer a seguinte coisa também, ó. Você pode pegar uma foto mesmo, um print da internet e vir aqui na hora que você for fazer a legenda, você pode colocar aqui, ó, do lado da sua legenda, ó, tomada dupla, e aí que você vem, específica para drywall. E aí você simplesmente coloca uma imagem, porque a hora que você plotar, a folha é branca. E aí simplesmente você vai ficar com a imagem
o desenho em si, a simbologia e a imagem ao lado, né? Você mostrar essa foto aqui, colocar essa foto na sua legenda não te custa nada e vai fazer com que o seu projeto fique mais claro, mais específico, tá? É uma dica interessante aí para você. Então já falamos da caixa específica para drywall, que tem que ser utilizada. Se você for trabalhar com caixa 4x2 e for especificar isso em projeto, cuidado, porque tem gente que não é tão cuidadosa na instalação e acaba perdendo o rumo da caixinha, né? O corte é um pouco mais difícil, ele não é com serra-copo, não é mais fácil, tá? Então tem que tomar cuidado com isso aí. Tem que ficar esperto porque a instalação pode acabar sendo mal feita e isso pode ser prejudicado, porque o cara lá na obra pode falar, não, mas o projeto está caixinha 4x2 comum. Então você tem que saber quem que vai fazer essa instalação, se o pessoal é especializado, se não é especializado, o que eles preferem. É bom você ter essa conversa. Projetista não tem que ficar trancado em escritório, tem que ir lá, conversar com o pessoal da instalação, conversar com o pessoal de obra, isso é muito importante, tá? Então, se for utilizar a caixinha comum, tem que utilizar as guias para fixar melhor elas e tem que também verificar se o pessoal é especializado ou não para poder fazer esse tipo de instalação. Caso contrário, utilize caixinhas drywall 4x2 comum, tá? Para as paredes. E aí você fixa ela. A simbologia aqui, pessoal, não muda nada. Eu simplesmente faço essa diferenciação ou colocando uma foto aqui especificando que é uma caixa diferente e falando que aqui é drywall, tá bom? Uma coisa muito interessante, pessoal, nessas paredes de drywall é que aqui você tem alguns montantes e aí você pode utilizar parafusos para poder fixar esses montantes. E o problema é o seguinte, cuidado com a passagem de eletrodutos aqui, ó, nesses cantos, que esse parafuso pode perfurar o duto. Então, na hora do projeto, evita passar a tubulação nos cantos, nesses cantos aqui, que provavelmente vai ter um montante e que ele tem um parafuso. E ele pode simplesmente perfurar esse duto. Então, procure trabalhar aqui, ó, direto, no meio da parede mesmo, tá certo? É melhor que você faça dessa maneira. Outra coisa que você pode observar nessa imagem aqui, pessoal, aqui ele está trabalhando, ó, com caixinhas comuns, mas está usando as guias, tá vendo? Ele não está trabalhando com caixinha drywall 4x2 comum. Por isso que ele está usando essas plataformas, essas guias aqui para fixar melhor a caixa. Tem muita gente que prefere trabalhar dessa maneira, tá? E interessante, pessoal, que a gente evita passar no contrapiso aqui embaixo, ó, no drywall. Então, quando você for trabalhar com um projeto elétrico no drywall, procura trabalhar tudo por cima, tá? E a alimentação por cima e descer. Por que isso, pessoal? Por que essa opção? Dependendo de como você coloca o eletroduto aqui embaixo, esses montantes, eles podem serrar esse eletroduto também. Então, evita passar muito por baixo, tá? E costuma trabalhar que nem você está vendo aqui nessa obra, tudo por cima, caixinhas octogonais e descem para a parede, tá certo? Essas caixinhas octogonais são comuns mesmo, se você tem um forro, você fixa ela no forro ou no montante de gesso, tá? E aqui também é tudo comum, o pessoal está usando esses guias aqui para fixar melhor, ou você pode trabalhar com as caixinhas também específicas para drywall. Você pode trabalhar com os dois, não é tão errado você trabalhar com essas caixinhas, elas ficam bem firmes, tá? Então, em visitas de obra eu já consegui verificar isso. Mas tem que ser bem especificado em projeto e você tem que tomar cuidado com quem vai instalar aquilo lá, se ele vai fazer direito ou não vai fazer direito, tá certo? Então fique esperto com isso. Mais uma coisa, pessoal, que muita gente me pergunta, como é que é a instalação de quadro elétrico? Pessoal, quadro não tem um específico para drywall para você ir trabalhando, não. Você pode trabalhar com de PVC comum, tá? E as saídas em eletroduto de PVC flexível, normal mesmo. Geralmente o pessoal faz umas guias aqui, ó, para fixar ele melhor e simplesmente você escolhe um lugar, ele fica na altura correta dele e você trabalha normalmente. Então, simbologia para quadro de distribuição é a simbologia normal, não muda nada em projeto. Então, como você pode observar aqui, ó, a nossa instalação drywall e o nosso projeto drywall não está mudando nada. O que muda? A sua especificação na legenda, o seu cuidado em não passar nada pelo piso para evitar que o eletroduto seja serrado, tá? Pelo montante embaixo. Então procure passar tudo por cima, tá certo? A especificação da caixa que você vai utilizar. Então são essas coisas que você tem que estar atento na hora do seu projeto elétrico em drywall, tá certo? Então eu espero que eu tenha ajudado vocês. E tem uma última coisa, pessoal, muito importante. Toda essa ferragem aqui metálica, pessoal, isso é muito importante. Ela deve ser aterrada. Pouca gente se atenta para isso, mas caso eu tenha uma isolação mal feita que encoste uma fase na carcaça, essa carcaça toda pode estar energizada, tá certo? Pode estar ocorrendo uma fuga de corrente aí. Então, procure fazer o aterramento com condutor de proteção dessas ferragens também, isso é muito importante, tá? Pouca gente se atenta a isso, mas a NBR 5410 fala, toda massa metálica deve ser aterrada.
e equipotencializada também, não só se for massa, se for um elemento condutor estranho também deve ser equipotencializado, então procure equipotencializar também essas ferragens da parede de drywall, tá certo? Deixe isso em notas de projeto, tá? Deixe isso em notas, especifica também em alguma nota que você vê no memorial descritivo, coloca alguma imagem no memorial descritivo especificando isso também. Beleza? Então é isso, pessoal. Atente-se para as caixinhas 4x2 que você tem que trabalhar. Atente-se em trabalhar mais com eletrodutos pelo teto. Procure eletroduto de polietileno flexível, PVC flexível laranja, que ele é mais fácil de ser maleado e fica mais firme na obra, tá? Lembra de especificar, se for usar a caixinha 4x2 normal, tem que colocar aquelas guias para firmar elas melhor, tá certo? E o método de referência que você vai utilizar de acordo com o 5410 é o B2, lá na tabela 33, método de instalação número 22, beleza? Então é isso, pessoal, espero que eu tenha ajudado vocês. Maria, espero que eu tenha te ajudado aí na sua pergunta, esclarecido a sua dúvida. Um grande abraço para vocês. Não esquece, pessoal, de curtir esse vídeo aqui e compartilhar com projetistas que precisam também ou pegar um projeto em instalação em drywall, beleza? Um grande abraço e até a próxima!